Alô pais, alô alunos. E mais uma vez continuamos com nossas jornadas de conversas preparatórias para as avaliações. Temos uma tradição, né, de gravar esse vídeo e conversar, sistematizar um pouquinho o que foi a matéria. Nosso tema, primeiro, sempre será com interpretação de texto, mas teremos também pretérito plusquamperfecto do indicativo. O modo indicativo é um modo do inquestionável. Toda vez que formos fazer o uso do indicativo, estaremos falando de algo inquestionável. Diferente do subjuntivo, que é um desejo. É imperativo, pode ser ordens, instruções, enfim, conselhos, dependendo de como for utilizado. Então, desculpe virar aqui o rosto, é que eu estou aqui olhando o livro e estou olhando a prova que está numa tela aqui em cima. Então vamos lá. O pretérito plusquamperfecto do indicativo, ele é um verbo composto, e como toda composição necessita de pelo menos duas estruturas gramaticais, nesse caso dois verbos. O primeiro verbo é o verbo haber, mas esse verbo haber está conjugado única e exclusivamente, repito, única e exclusivamente em pretérito indefinido. Quer dizer, havia, havias, havia, havíamos, havíeis e haviam. Se começar de outra maneira que não seja com esse verbo auxiliar, que é o verbo haver no pretérito imperfeito indicativo, deixa eu te mostrar. Aqui. Aqui. Isso está na página 8 do livro. Se não começar com havia, está errado. Portanto, pretérito plusquamperfecto sempre começará com havia. E como é uma composição, necessita de um verbo principal. Esse verbo principal estará em particípio. Particípio. Então vamos lá ao particípio. Particípio é uma forma impessoal do verbo. O que quer dizer impessoal? Ou seja, que não é acompanhado de um pronome, por isso necessita de um verbo auxiliar. Então, aquilo que terminaria nos seus verbos regulares em ar, passará para ado. Por exemplo, amar, particípio amado. Cantar, cantado. Estudar, estudado. Também temos a seguinte perspectiva. Prestem atenção. Prestem atenção. Se terminar em er ou ir, ou seja, verbos de segunda e terceira conjugação, os verbos que terminariam em er ou ir passam a ser ido. Portanto, ado ou ido. Comer, comido. Abrir, abierto. Cuidado que tem alguns verbos irregulares. Mas aí, partir, partido. Dormir, dormido. E por aí vai. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Nós temos uma composição. Por exemplo, aquilo que era o pretérito imperfeito de indicativo do verbo haver, havia, havias, se eu somar, somente se somar, se incluir um verbo em particípio, formo um tempo verbal. Esse se chama pretérito plusquamperfecto de indicativo. Qual a função dele? É para falar sobre um tempo anterior a uma ação principal ocorrida no passado. Portanto, podemos grosseiramente chamar isso de do passado do passado. Se eu digo, eu havia comprado frutas antes de chegar em casa, minha ação principal era chegar em casa. Mas antes de chegar em casa, eu tinha comprado frutas. Havia comprado. Então, isso é uma questão que tem que ser vista, tem que ser colocada, tem que ser pontuada. Combinado? Então, por favor, um detalhe. Não se esqueçam que os verbos pronominais, ou seja, os verbos terminados em pronome átono, como levantar-me, querer-me, muda o pronome. Por exemplo, o verbo cantar. Eu havia cantado. O verbo cantar-se. Me havia cantado. Então, essa estrutura pronominal que já estudamos nas avaliações anteriores. Então,
tem que continuar e se manter. Vamos lá para o próximo tema. Gerúndio. Gerúndio. Quando nós falamos de gerúndio, estamos falando de uma outra forma impessoal do verbo. Então, isso é uma coisa interessante. Quando eu estou colocando o verbo em gerúndio, estou falando de uma ação que está em paralelo, ao contrário do particípio, não é isso? Quando eu junto com o verbo haver, que vai formar esse tempo do pluscuamperfeito, o gerúndio normalmente não fala de ações em paralelo. Enquanto estudio, estou comendo. Ou seja, é uma ação em paralelo. Isso é a característica fundamental do gerúndio. É também uma forma impessoal. Por isso que, parênteses, não tem nada a ver agora diretamente com a matéria, mas é só uma curiosidade. Por isso que quando se trouxe nas pesquisas, nos tratamentos telefônicos, nas telepesquisas, enfim, nos saques, você liga e te responde o tempo inteiro no gerúndio. Estamos estudando o seu caso, estamos vendo o seu caso, estamos olhando o seu caso, estamos quem? Essa é a pergunta. Quem estamos? Por isso que essa impessoalidade que muitas vezes se utiliza para esses fins também. Fecha parênteses e voltamos à nossa matéria. Bom, então nós vamos ter exercícios de mudanças de irregularidades. O que é uma irregularidade? Quando o verbo tem uma alteração na sua raiz. Verbo é uma formação constituída de raiz e infinitivo. Infinitivo ar, ir. Você eliminou o infinitivo, ficou com a raiz. Quando essa raiz muda, se diz que o verbo é irregular. Então, prestem atenção. Página 9 do nosso livro, 9, diz o seguinte: estudos de irregularidades. Alguns verbos que têm na sua raiz o e passa para i, e alguns o para u. Atenção também com uma terceira irregularidade. Os verbos em gerúndio que terminam em vogal, na sua raiz, passam a ter um y como em vez de i, como continuação, como elemento denotativo de continuação. Exemplo: ler. Tiro o er, fica a raiz com e, vogal. Então estou leyendo com y. Essa é uma irregularidade. Temos creyendo. E aí temos o caso que, por favor, fiquem tranquilos que só utilizaremos verbos irregulares que estão no livro. Não dá para inventar, não dá para memorizar, não dá para abstrair sem saber quais são os verbos irregulares. Portanto, usaremos, para título de justiça, os que estão ali. Pedir, pedindo. Sentir, sentindo. Se divertir, divertindo. Dormir, dormindo. Aí é o com u. Morir, muriendo. Poder, podendo. E atenção com isso. Página 9. Estudem essas perspectivas. Deixa eu ver aqui. Questão. Bom. E aí nós vamos para a última parte. Temos 3 perífrases. Qual a diferença entre perífrases e tempo composto? Também ambas têm verbo auxiliar e verbo principal. Qual a diferença? A diferença é que a perífrase, pode ter preposição entre elas, mas antes do que isso, pode ter qualquer verbo auxiliar. E está em gerúndio. O verbo composto está no particípio e só pode ser um verbo haver conjugado. Então vamos às perífrases. Temos 3 tipos de perífrase. A primeira é do verbo estar. Estava poniendo la mesa. Se eu estava poniendo la mesa, não é isso? Está acontecendo uma ação simultânea. Estava poniendo la mesa mientras a família estava feliz. Perífrase número 1. Perífrase número 2, que é uma continuidade de uma.
ellos continuaron, ellos siguieron hablando, ellos continuaram conversando. Então tem uma continuação, não é em paralelo, é uma continuação. Essa é a segunda. É com o verbo seguir, isso também está na página 9. E por último, o verbo andar, que fala de algo muito repetitivo, algo que acontece com frequência. Não sei por que Pablo anda hablando mucho. Pablito anda hablando mucho. Repetitivo, eu sempre hablo muito. Então, basicamente esses pontos. Queria lembrar isso. Atenção, por favor, estudem página 8 e página 9, e os exercícios que eu pedi, por favor, façam esses exercícios, que essa é a estrutura da prova. Bom, pessoal, um abraço, boa prova para vocês. Valeu, tchau!